Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 29 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, voltando aqui a fazer uma gravação da análise de fechamento do pregão. Espero que você esteja aí assistindo, deixe o seu like, seu joinha no decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma. Vamos comentar aí sobre esse dia mais volátil do Ibov, foi lá em cima, volta, caindo aí 0,29%. Falar de ativos que vocês solicitaram aqui embaixo. Lembre-se de colocar e escrever aqui embaixo nos comentários qual ativo que você quer que seja analisado na próxima análise de fechamento do pregão. Vamos lá, vou rodar aqui a vinheta, já vou começar aqui a análise do Ibov na sequência de vários ativos, como mini índice, mini dólar, DI, Petro, Vale e outros papéis aí para a gente tocar aqui em frente. Espero que você goste bastante, deixando um like, compartilhando aqui essa análise. Vamos lá. Começando pelo Ibovespa, queda nesse momento de 0,29, pode alterar um pouco, tem alguns ativos que estão saindo do leilão aí de fechamento, mas vai ser muito próximo de 6,029 ou vai ficar nesse 0,29 mesmo. O fato é o seguinte, o Ibovespa gerou um sinal de alta aqui no gráfico diário, superou lá a máxima do topo anterior, um sinal com um pivô de alta, só que se a gente comparar esse movimento de subida e o quanto corrigiu, a correção foi muito pequena, já são uma, duas, três, quatro, vai para a quinta semana consecutiva de alta. Então, para gerar uma relação de retorno mais interessante, o ideal é que a correção fosse um pouco maior, testasse pelo menos algum nível de suporte. Até eu escrevi isso nesse pregão aqui, ó, que ele gerou esse candle de reversão, que poderia até sinal de alta, mas poderia ter realmente algo para cima, mas eu não esperaria algo tão relevante para cima, sendo até mais assim otimista, a minha projeção aqui seria replicar essa correção. Então, 128.940 pontos é um ponto de objetivo. O fato é que o Ibovespa está dentro do movimento de alta, a tendência é de alta. Dalton, se ele voltar, que o Ibovespa voltar para baixo dessa mínima, ele quebra a tendência do diário? Eu não vejo dessa forma. Poxa, mas isso aqui não seria um topo duplo? Não vejo dessa forma. Assim, para mim seria só um processo mesmo de correção, que pode realmente fazer isso aqui, para depois gerar algo ainda maior para cima, na minha opinião, o caminho mais provável do nosso índice, pensando aí principalmente de curto para médio prazo, seria o rompimento da máxima histórica em 131, 190. Nível de suporte para o Ibovespa, média móvel exponencial de 10 períodos, e aí a gente pode também pegar aqui um Fibonacci para verificar aqui um retorno do preço, onde é que a gente teria nível de suporte para o Fibonacci ali na 38,2%, 121.315. O fato é que essa região aqui desse grande candle de alta, esse aqui também, já é uma região que demonstra que houve muita força compradora nessa região. Então nessa faixa aqui, ó, nessa faixa aqui de pontos, da baixo ali dos 125 mil pontos para mais para o 124.500 para baixo, até os 121 mil pontos, basicamente, é uma região mais interessante de olhar para sinalizações de alta pensando em compra. Tá? Então, nesse momento, o Ibov ainda segue dentro de uma perspectiva positiva, mas gerando uma relação, ele tratando como médio, gerando uma relação risco-retorno inferior, mais fraca nesse momento, ou seja, com risco um pouquinho maior para a posição comprada. Seguindo aqui para a gente falar do mini índice aí no pregão de hoje, deixa eu até tirar essas linhas aqui, foi lá em cima, testou uma projeção de alta que a gente tinha até colocado aqui no início do pregão, uma projeção que é uma projeção alternada de 61,8% no gráfico de 30 minutos, foi lá, bateu nessa projeção e perdeu força nessa região. O mini índice está gerando também um processo de correção mais lateral. Gráfico de 30 minutos dá para perceber que até proporcionou aqui ó, a quebra da estrutura de alta. E depois que quebrou essa estrutura de alta, gerou uma estrutura nova de baixa. Então a gente está dentro da estrutura nova de baixa, com expectativa mais negativa nesse momento. Então, falando que podendo fazer uma correção lá do gráfico diário maior. E aí a projeção de queda, 125.500 pontos. Seria vir aqui embaixo. Caminho mais provável. O que chama atenção para compra? Primeiro, gerar ali um candle de força, gerar um sinal de alta aqui,
seria um primeiro ponto, mas o ideal é que gerasse um candle fechando aí para cima dos 126.815 no gráfico de 30 minutos, ou até mais aqui, superando essa máxima, que reforçaria um pouco mais buscar operações aí de compra. Nesse momento está em cima do suporte, que pode fazer aqui uma correçãozinha. Como a estrutura atual no gráfico de 30 minutos é de baixa, a tendência atual é de baixa, eu olharia um pouquinho mais para venda. Abriu caindo, focaria em venda. Abriu subindo aqui, bateu em algum nível de resistência como esse fundo anterior e gerou algum sinal de baixa no prazo menor, 5 minutos ou até mesmo 30 minutos, focaria em venda. Então, esse seria, enquanto não quebrar a estrutura de baixo ou gerar um sinal de relevância por parte dos compradores, o foco maior seria um pouco de venda, falando de operações de day trade. E lembrando que a gente vai estar aqui ao vivo nesta quinta-feira, a partir de 8h45, tanto eu como Kaique, Meninas, Minidola e Ações, numa mesma sala que você pode participar aqui diariamente com a gente, inclusive solicitando análise. Para quem estava acompanhando aqui o dólar, né? O dólar no dia de hoje alta de 0,7%. Para quem estava acompanhando aí a sala ao vivo, você pode até escrever aí, você acompanha aí a nossa sala ao vivo, escreve aí nos comentários. Aqui eu já tinha comentado hoje que assim, ó, o Ibov caiu, o dólar caiu aqui 4 pregões, aí ele veio aqui, subiu uns 4 pregões aqui para cima, e agora ele ficou maduro para ter um movimento de subida, porque ele fez 4 pregões aqui para baixo. Ou seja, no tempo ele ficou maduro para subir. Só que para isso ele precisa romper essa máxima aqui. Ou, o que está acontecendo aqui, vir para um fechamento acima da média móvel e gerar uma nova máxima no pregão seguinte. Então, o dólar, apesar de ser um movimento muito mais lateral, muito mais fraco, ele abre aqui, falando de day trade, ele abre uma perspectiva de se trabalhar um pouco mais na compra, apesar de uma região de difícil aqui, zona de resistência importante dos 910 até os 917, uma região importante de resistência. Mas, de maneira geral, superação da máxima do pregão de hoje a partir do próximo pregão, cria um cenário, pelo menos para os próximos pregões, de olhar um pouquinho mais para a ponta compradora no dólar. Então, olha aqui, ó, até olhando para um gráfico de 30 minutos, o que o dólar fez? Ganhou força, foi lá embaixo, lateralizou, rompeu para cima aqui, ó, esse triângulo simétrico, daria até para fazer projeção aqui desse triângulo simétrico, né? Você pega aqui a base do triângulo simétrico, o ponto aqui, vou pegar o ponto de rompimento aqui nessa região, seria até um pouquinho mais abaixo, mas vou pegar a partir dessa região, olhando para o dólar ali na faixa dos 925. Então tem desafio na faixa dos 10 até os 17, e depois disso ali tem projeção de alta lá nos 925, expectativa de alta. Enfim, está dentro de um contexto positivo já no intraday. Abriu caindo, só reverteria a perspectiva positiva de olhar para cima se realmente vier muito forte para baixo aqui dessas médias. Como tem dois candles muito fortes aqui para cima, saindo da congestão, rompendo a congestão, eu olharia mais para compra. Ou seja, se o dólar passar no próximo pregão a gerar sinalizações de alta para cima dos 905, gráfico 5 minutos, por exemplo, fundo ascendente, enfim, passar a gerar sinal de alta acima desse patamar, foco maior em buscar a operação na ponta compradora, sabendo que o principal nível de resistência é 917,5, acima disso outro nível de resistência 947, para mudar a tendência do dólar, quebrar a estrutura de baixo no gráfico diário, o dólar precisa romper essa região dos 966, 4, 8, 966. Beleza, lembrando amanhã, índice dólar e ações com a gente aqui às 8h45. Lembra aí de comentar se participa ou não. Tá? Essa análise está sendo útil para você. Deixa um joinha aqui, agradeço demais. DI, contrato futuro aqui que representa o 26, tendência aqui nesse momento de baixa. Já tem dois candles com um sinal de perda de força na queda, se aproximando do suporte aqui. Já está até na região do suporte do fundo anterior, aqui nessa região. Testou, gerando um candle ali de, como eu já disse, duas sombras inferiores, enfraquecimento da queda. Para confirmar esse enfraquecimento, superação da máxima desse candle reforça a chance de ter um repique de alta. Onde quebraria a estrutura de baixa, reverteria a tendência de baixa, seria o DI, olhar o DI superando ali os 10,34. Ainda não tem esse sinal, mas está dentro da tendência de baixa. Enfraquecimento aqui pode até ainda buscar esse patamar de suporte aqui, por volta dos 10,01, 10 redondo, e abaixo disso na faixa dos 9,96. Mas de maneira geral temos uma tendência de baixa de curto prazo, pegando o gráfico mensal, topaço descendente, ao testar a zona de resistência. Então, o viés aí de curto a médio prazo para o DI segue de forma mais negativa, podendo passar por um processo aqui de subida, mas igual o dólar está fazendo, que o dólar pode fazer, o DI também pode fazer algo parecido aqui, e o Ibovespa gerar uma correção um pouquinho maior de toda a subida que ele fez aí nesse último mês. Nesse último mês não, nesse mês de novembro que a gente está com encerramento aí para amanhã.
Seguindo aqui para as ações, a PTR4, deixa eu voltar aqui deixa eu só verificar se minha questão de ajuste está tudo certo aqui. Opa, não. Só colocar aqui o ajuste novamente. Cliquei errado, vou clicar agora certo. Calma, calma, vai dar certo. Pronto. Petro, nesse momento, bem indefinida, em curto prazo, dá para perceber bem indefinida, mas se a gente olhar para o mensal da Petro, movimento bem longo para cima. Então, cria-se, esse mês está sendo um mês que ela está quebrando a sequência de, aqui já tinha feito isso, mas deu sequência, de não superar a máxima do mês anterior. E considerando que ela já tem um movimento longo para cima, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo, de poder ter algo aqui para baixo na PETR4, tá? Então essa seria aí a expectativa, tem alguma coisa aqui carregando aí na Petro, mas olhando o gráfico diário, não sei se isso aqui está certo, tá? Tô olhando o semanal aqui, enfim, de maneira geral, tendência indefinida no ativo, para operação de compra não vejo algo interessante, swing trade também não encaixa algo para mim aqui em cima de PTR4. Tá? Então, de maneira geral, ativo ali entre as médias, isso aqui, esse gap estiver certo para mim, se não tiver algum problema de atraso aqui, mas de maneira geral, fraco aqui para subir, ainda podendo ter algo para baixo, faz sentido ter uma correção um pouco maior, semanal enrolado. Então, de maneira geral, a Petro não seria o ativo que mais me interessaria para entrada nesse momento de swing trade. Quem está posicionado e viu aqui essa reversão aqui, ó, esse movimento de subida, e quer trabalhar com stop mais bem posicionado, coloca o stop ali nos 33,89, estaria bem posicionado, na minha opinião. Tá? Porque se ela fizer isso aqui, ela monta um pivô de baixo e ela cria uma expectativa de vir a romper esse fundo aqui anterior. Vale 3, ativo dentro da tendência de alta, no gráfico diário. Gráfico semanal também recuperou sua tendência de alta com esse pivôzão aqui de alta. O gráfico diário está dentro de uma sinalização positiva, um fundo no gráfico diário, a correção foi pequena, apesar de ter testado a média, mas foi pequena em relação a toda a subida. E aí que gera aquela questão da relação risco-retorno, não é das melhores, porque se eu pego aqui só em relação a esse topo anterior, dá para perceber que é uma proporção praticamente igual aqui, um de stop, falando de proporção, e um para a zona de resistência, que não é dos melhores pontos. Mas de maneira geral, temos um sinal de alta para quem está comprado no swing trade, stop pode ficar abaixo da mínima do pregão da terça-feira, lá nos R$ 72,15. Aguardaria o que para mudar esse stop daqui dos 72,15? Aguardaria pelo menos aqui mais uns 2 pregões. Aí sim faria alguma mudança para se gerar topo descendente e sair da posição comprada. Depois disso, vou falar aqui das operações que a gente tem em aberto, começando aqui por Ciri 3. Cirela, seguimos na posição comprada, sem nenhuma mudança por enquanto em relação à posição de compra no ativo, dentro de um viés um pouco mais positivo. Para confirmar mesmo a tendência maior de alta aqui do papel, precisa romper os R$ 21,69, caiu aqui 1,04%. Temos também uma compra que até começou bem, mas perdeu bastante força no pregão de hoje, queda de 5,12%, Rap Vida, que é um desafio dela ali no gráfico semanal, ela pode gerar um topo ali no nível de resistência. Aqui no gráfico diário ela trouxe uma correção mais fraca, gerou um sinal de subida, beleza. Sinal de subida, tendência de alta, focando mais em compra. Stop está aqui um pouco mais para baixo. Se acionar o stop, a gente vai aqui mostrar dentro da análise de fechamento pregão e também, logicamente, falar dentro do aplicativo lá qual foi o resultado desta operação, como eu já faço aqui desde 2010. Um bocadinho de tempo, mais 13 anos fazendo isso aqui, ainda compartilhando tudo, ganhos e perdas com vocês aqui. Então, um sinal ruim, mas nenhuma mudança de stop da posição inicial, que o stop da operação está lá dentro do aplicativo DV Invest. Smart Fit, temos a posição de compra em aberto, também no papel, sinal de alta aqui, interessante. Seguimos comprados, sem nenhuma mudança em relação ao stop, ela gerou um sinal de alta em cima de um nível de suporte importante. E se você quiser saber mais sobre esse papel, sobre gráfico anual até o gráfico diário, cenário gráfico desse papel, na expectativa que esse papel tem aí para um prazo maior, assista a análise especial que está aqui disponível no canal. Lá dentro de análises especiais está disponível a análise de Smart Fit que eu produzi no pregão de hoje. Está bem legal a análise em cima desse papel. IRBR3, compra
também recomendada no ativo, está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Se olhar para um gráfico mensal, sinal de fundo aqui, então expectativa de alta, ou seja, gráfico semanal também no movimento de subida. De maneira geral, se o papel corrigiu aqui, se ele resolver cair aqui, gerou sinal de alta, foco maior em buscar a operação de compra. Todos os detalhes de stop, objetivo da operação de compra que a gente passou, está dentro aí do aplicativo DV Invest. E por último aqui, SUSB3, que tem uma compra aí, em andamento em cima desse papel. A compra foi passada no pregão de hoje, compra executada, rompimento aí de toda essa região. Então a compra foi executada, fechou aqui na máxima do dia. Vamos ver se ele ganha, o ativo ganha força para cima, que olhando para o gráfico semanal, está tentando aqui ganhar força maior aqui para cima, ainda conduzindo aqui uma tendência de alta. Se a gente pegar aqui, ó, pelo gráfico semanal, dá para perceber essa tendência aqui, esse zigue-zague ascendente desse ativo, ainda está dessa forma aqui, o que apoia justamente arriscar essa compra em cima dessa ação. Todos os detalhes de objetivo, stop da operação, tentando pegar algo para cima, está tudo dentro do aplicativo DV Invest, app.dvinvest.com.br. E por falar nisso, amanhã é o último dia da promoção de assinatura, que se você fizer a assinatura anual do aplicativo, você leva mais um ano. É o último dia, então não vai ter outra oferta dessa aqui no aplicativo, tá? Então aproveite, app.dvinvest.com.br, acesse aí o link aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida do link da promoção, entre em contato comigo pelo meu direct no Instagram, fique à vontade, será um prazer contribuir aí com você no decorrer dos próximos 2 anos, que você vai ter esse aplicativo aí com preço de 1 ano. Seguindo, lembrando que tem várias carteiras recomendadas, as carteiras estão muito bem aí nesse mês, estão bem no ano. Aproveite que amanhã é dia de atualização das carteiras. Então, acesse o aplicativo, além das recomendações de swing trade e uma série de relatórios que você tem lá disponível. Seguindo para falar das ações que vocês solicitaram. A Banco do Brasil gerou ali todo um movimento de subida muito forte, tendência de alta, gráfico diário muito forte para cima, o papel continua bem forte. E se retornar aqui para baixo, focando em compra. Mas para quem está comprado, como já tem um movimento longo para cima, tem a opção de colocar o stop de proteção de lucro abaixo da mínima do último candle. Olhando para um gráfico, por exemplo, de menor periodicidade, como um gráfico de 120 minutos, está carregando, está dessa forma aqui mesmo. Gráfico diário, sei que esteja dessa forma. Não, está carregando, ó. Sabia que não estava. Está diferente do que está ali no gráfico diário. Está carregando aqui, ó. Tem um azulzinho aqui em cima carregando. Não, agora sim, carregou. Então, se fosse falar assim, ó, qual o stop mais bem posicionado aqui, stop de proteção aqui. Seria o stop mais bem posicionado, mas fica muito longe. A outra forma, se ela ficar aqui de lado e gerar mais um pivôzinho aqui de alta no 120, você coloca o stop aqui embaixo. Mas o mais simples seria justamente colocar o stop de proteção de lucro abaixo da mínima do pregão desta quarta-feira. Tendência de alta, e para novas entradas, o ideal é que aconteça algum movimento de baixa para buscar uma compra no papel. Depois disso, eu vou falar de BB Seguridade, que está dentro aqui de um cenário mais travado. Olha só o gráfico diário como está bem travado. Gerou ali um pivôzinho de alta, volta, gerando um sinal para baixo aqui, queda hoje de 1,13%. Se a gente dá uma olhada aqui no gráfico semanal do papel, olhando o gráfico semanal do papel, olha como está bem travado. Então, de maneira geral, BB Seguridade ficando com o cenário um pouquinho mais lateral aqui, que ainda cria uma expectativa, pensando no prazo maior, de poder ter algo para cima. Quem está comprado no prazo maior, deixaria o stop aqui embaixo nos R$ 30,52 ou R$ 30,49. Quem está comprado no prazo menor e segue comprado, botaria o stop aqui abaixo da mínima desse fundo ascendente em R$ 31,09. Para quem está de fora, eu continuaria de fora. Eu teria que realmente ter algo muito relevante aqui para cima para sair de toda essa zona de resistência. Comprar aqui muito próximo da zona de resistência não me animaria, não. Depois disso, BRAP 4, que o pregão de hoje gerou um sinal de fundo, mas fechou um pregão mal aqui, ó, com queda de 1,23%. A correção, assim como o Ibovespa, apesar de ter testado um suporte da média, comparado o movimento inteiro de subida aqui da mínima para máxima, falando aqui de uma subida de 32%, só uma correçãozinha dessa para subir mais, ou seja, não, vamos dizer assim, não é, colocaria pelo menos menos capital se fosse comprar esse ativo com stop aqui embaixo. Tá, é isso que eu faria aqui em relação ao BRAP 4. Tendência de alta no curto prazo, mas para uma compra mais interessante, o ideal é que a correção fosse um pouquinho maior no preço ou no tempo, para buscar uma compra, principalmente pensando em gráfico semanal, de poder ter aqui, ó, que seria um colosso, um fundo ascendente no gráfico semanal aí no decorrer de dezembro.
é muito bem-vindo para BRAP4. Quem tiver comprado no swing trade, stop ali nos 23,94. GRND3 caiu, gerou sinal de alta para baixo das médias, com risco maior. Você resolveu comprar? O stop está aqui, em 6,41. Mantém a posição. Quanto é que eu mudo esse stop? Depois aqui de uns 3 a 4 pregões, aí sim você avaliaria mudar a posição do stop, mas deixaria o pau quebrar aí para ver se vai acionar o stop ou se vai ganhar força aqui para cima. Por enquanto, se a gente olha para um semanal aqui, não está legal, porque gerou um topo aqui descendente e ainda perdeu a mínima desse candle, que aumenta a probabilidade de poder ter algo para baixo. Então, nesse momento, não está legal aqui. De maneira geral, objetivamente, deixa o stop aqui no 6,41, está de bom tamanho. Ou abaixo que desse mínimo aqui em 6,40, 6,39. No máximo, tá? Só não entraria comprando aqui agora. No máximo, olharia um 120 aqui para ver se ela faz um fundo aqui assim, ó, para entrar comprando, stop aqui, beleza. Daria para arriscar essa entrada. Fora isso, ainda não. O outro ativo, depois de GRND3, JHSF3, que está aqui enrolado, hein? JHSF3 está enrolado, pegando um gráfico mensal, topo descendente, ou seja, enquanto o mercado está bombando para cima, esse papel ainda está abaixo das médias, não conseguiu gerar o fundo ascendente ainda. Bateu exatamente nos 4,76. Se ela conseguir romper os 4,76, aí dá para arriscar algumas compras nesse papel. Que seria, romper 4,76 é um pivôzão de alta no gráfico diário. Comprar aqui abaixo da média não faria isso, e se você tiver comprado, deixaria o stop abaixo da mínima de terça em 4,26, falando de swing trade. Por quê? Porque ela parou em cima do nível de suporte, que era um suporte aqui atrás, que virou um topo, que é aqui suporte novamente, girou um sinal de alta, testou a média, não conseguiu fechar acima. Se ela volta e perde essa mínima, aumenta a probabilidade dela buscar essa região aqui. Por esse motivo, sairia aí desse papel. Então, para trazer um viés mais positivo, de curto a médio prazo, precisa romper 4,76, JHSF3. E LJQQ3 está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, gráfico mensal dela gerando um fundo na mesma região de fundo anterior, trazendo um viés mais positivo aí, justamente movimento de subida ali do mensal, consequentemente favorecendo o curto prazo. Quem está comprado nessa ação deixaria o stop aqui pelo menos abaixo da mínima desse fundo no gráfico 120 minutos, lá em 4,75. Quem está de fora, vamos aguardar uma correçãozinha um pouquinho maior, testando ali uma região de 4,94, 4,95, gerando sinal de fundo aí no 120, ou no diário mesmo, dando uma enrolada ali em cima da média, pivô de alta, fundo ascendente, focam em buscar operação de compra enquanto não reverter a atual tendência de alta. Onde é que está o fundo da atual tendência de alta? Está aqui, ó, no diário, está lá na região dos 4,52. Se oscilar abaixo, quebra uma estruturazinha de alta aqui desse papel. Se fizer isso aqui, ó, aí encerraria uma posição de compra pensando em um prazo um pouquinho maior na tendência de alta do ativo. É isso, amigos. Muitíssimo grato por sua atenção, valiosa atenção. Desejo a você aí um bom descanso ou uma ótima quinta-feira. Não sei qual momento que você está assistindo essa análise de fechamento pregão, mas espero que você tenha gostado. Deixe um like, deixe um joinha, compartilhe aí com seus amigos, pelo menos com um amigo. Agradeço demais por prestigiar aqui o nosso trabalho diariamente. Até amanhã, até essa quinta-feira, a partir das 8h45 até meio-dia, estaremos juntos por aqui. Um grande abraço.